Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Sempre. Obrigado àqueles que se encontram aqui conosco nesta noite, aqueles que nos escutarão posteriormente. Para iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, ampare-nos neste momento. Sabemos das dificuldades que passamos no mundo em transformação. Sabemos das dificuldades que todos temos, mas sabemos também da proteção que todos recebemos. Os guias espirituais possam nos auxiliar, possam nos proteger, nos intuir, a fim de sermos felizes, fiéis à mensagem que preparamos. A mensagem do Mestre merece a beleza de nosso coração, merece os sentimentos de amor mais profundo, e que possamos transmiti-la com a energia necessária. Que assim seja. Narram-nos os evangelistas que aproximava-se o período pascal. Jesus houvera iniciado a peregrinação a Jerusalém por lá. Jericó era um oásis, com clima suave e tépido, propício a pomares, roseirais, palmeirais. Era uma cidade próspera. Suas construções destacavam-se entre as demais cidades. E era ali que morava um coletor de impostos para o Império Romano chamado Zaqueu. Ele possuía uma vida farta, uma casa opulenta, pratarias, obras de arte. Para entendermos, a coletoria de impostos era como se fosse uma franquia cedida pelo governo para cobrar os impostos, e o Império Romano selecionava entre os indivíduos da cidade aqueles que se candidatavam à situação. Zaqueu houvera conquistado em asta pública o direito por 5 anos de ser coletor de impostos. Por ser um judeu e entendido que o imposto era algo que os judeus não aceitavam, porque era a subjugação do Império Romano, era detestado por seus pares. Ao mesmo tempo, aqueles que houveram perdido o direito da coletoria também o detestavam. Por isso, os saduceus, que eram aqueles que se relacionavam ao mundo dos negócios e não se preocupavam com o conhecimento religioso, o detestavam. Por outro lado, os fariseus, que eram também doutores da lei, eles tinham dificuldade de entender e aceitar o imposto. E por conta disso, descontavam nos coletores de impostos o seu ódio. Portanto, Zaqueu não tinha amigos. Nas raras situações que recebia alguém nas festas que oferecia, era quando algum mercador passava pela cidade. E, portanto, sua família vivia só, embora opulenta. Então, Zaqueu preocupava-se, especialmente porque tinha filhinhos, como explicar a eles mais tarde que não possuíam amigos entre os fariseus ricos, que não possuíam amigos entre as pessoas que conviviam com eles. Como explicar essa situação? Como fazer com que compreendessem que era uma situação diferencial? E Zaqueu era triste. Ao mesmo tempo, Zaqueu era generoso. Houvera feito muitas situações para poder auxiliar aqueles que lhe buscavam. Sua consciência lhe dizia que nunca prejudicara ninguém, pois procurava ser justo. Em especial, possuía um amigo, que era um mendigo, o cego Bartimeu, que, seguido, ia à coletoria para receber a sua oferenda.
a sua dádiva. Ele se identificava em Bartimeu, porque Bartimeu também não tinha amigos. E naquele dia, quando ele que já houvera ouvido falar do Messias, quando ouviu dizer que o rabi da Galileia, quem chamavam de Jesus, chegaria à cidade, ele mais do que rápido, sentindo-se invadir por uma alegria imensa, correu célere para a entrada da cidade. Mas uma população numerosa já houvera tomado as ruas, e ele, de pequena estatura, gordo, pernas curtas, por mais que ficasse na ponta dos pés, não conseguia ver nada. Então, ofereceu moedas a um homem para que lhe vendesse um jumento. Pensou que subindo nele talvez pudesse enxergar. Mas o homem desprezou o seu dinheiro, porque era o dinheiro de impostos. Pediu ao homem muito alto que o erguesse, em troca da sua bolsa cheia de moedas. Em vão. Empurrado, pisoteado, esmagado pela multidão. Finalmente, Zaqueu conseguiu ver, à beira da estrada, um sicômoro. Parando-se nos galhos tal qual um imenso fruto, esperou a passagem. Uniu a sua voz aos demais, gritando hosanas a Jesus. E quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima. Vendo aquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em tua casa. Zaqueu desceu rápido, correu para casa, contou a boa nova à mulher, pediu para que servisse as melhores pratarias à mesa, para que colocasse os linhos de Sidom, os tecidos de melhor qualidade, a cama. Jesus iria pernoitar em sua casa. Seu coração já não aguentava de júbilo. Como isso era possível? Jesus em sua casa. Então, ele rememorava mentalmente. Alguma coisa que ele fez ao longo da sua vida teria vergonha? O que não poderia contar ao mestre? Lembra que Jesus possuía entre os seus também um publicano. Por certo, o compreenderia. E mais tarde, Jesus retornando, sentou-se à mesa com ele, junto com outros publicanos e meretrizes e pessoas de má vida, que eram os únicos amigos que os publicanos possuíam. E os demais discípulos, vendo-no, questionavam, assim como os fariseus: por que come ele e bebe com publicanos e pecadores? Ao que Jesus vai responder que são os sãos, não são os sãos que necessitam de médico. Zaqueu, cheio de ansiedade, numa expansividade mais do que o natural, talvez tentando desculpar-se, chega à porta e vendo Jesus, diz, em tom que Jesus possa ouvir e a multidão também: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Para a lei romana, quando alguém fazia algo de errado no campo financeiro para outra pessoa, devia devolver em quádruplo. Então, com esta fala, Zaqueu tentava demonstrar que seguia a lei romana. Ao mesmo tempo, tentava mostrar que fazia o bem, seguindo, portanto, o que os fariseus pregavam. Jesus sorriu, um riso leve e bom, e adentrou ao lar. E ao longo da noite, irão entreter uma conversação, irá Jesus pregar como sempre prega e ensinar a todos que o ouviam. Narram os evangelistas que nesta noite Jesus vai contar a parábola dos talentos, que está contida também no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E será objeto de uma palestra futura. Nós, nesta noite, para aqueles que quiserem consultar, estamos trazendo a temática Jesus. Lembramos-nos de um livro da Boa Nova.
E nessa obra nós podemos encontrar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos vai nos trazer, no capítulo 23, chamado O Servo Bom, acerca de Zaqueu. Era necessário compreender aquilo que nós precisávamos fazer. Vamos encontrar nessa obra publicada pela Federação Espírita do Paraná, Personagens da Boa Nova, um capítulo também que nós temos por título O Coletor de Impostos. Mas é na obra de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, e também que está contido aqui no capítulo 18, Inesquecível Diálogo. Mas por que tantos espíritos se debruçam sobre a figura de Zaqueu, um publicano? Por que Jesus adentra aquele lar? Por que Jesus vai falar-lhes e deixar uma mensagem para a atualidade? É justamente Amélia Rodrigues, ao final do capítulo 18, Pelos Caminhos de Jesus, que vai nos trazer o que possivelmente tenha sido o diálogo de Jesus com Zaqueu. Porque após o jantar farto, Zaqueu vai buscar uma conversa mais particular com Jesus. E indeciso, com a voz estrangulada, vai dizer: todos, ou quase todos, me odeiam. A ninguém nunca prejudiquei e procuro ser justo. Mas me caluniam, agridem com palavras ásperas e olhares de reserva. Que fazer, Senhor? Dize-me, tu que tudo sabes. E Jesus, nas palavras de Amélia Rodrigues, vai trazer uma explanação muito interessante sobre a fortuna e sobre o dinheiro. Zaqueu, o dinheiro e a fortuna não são bons nem maus. O uso que deles se faz, a direção que se lhes dá, é que os torna nobre ou desventurado. A moeda que adquire o pão é a mesma que fomenta a guerra. O recurso que o ladrão rouba pode ser para lhe matar a necessidade de seus filhos, ou pode ser para utilizar de má sorte também. Então Zaqueu silenciou e Jesus continuou. O dinheiro fomenta o progresso da humanidade, equilibra a família, dignifica o homem, estimula a fraternidade, gera alegria, estrutura a esperança. Sem dúvida, o dinheiro tem sido mal empregado, vai nos dizer Jesus. Deus não colocaria na terra o dinheiro se ele não tivesse a missão de acompanhar o homem na sua marcha ascensional na busca da perfeição. Dia virá em que a troca de valores se fará por meio de outras técnicas e de outros recursos, despendendo o dinheiro. Por enquanto, porém, ele é veículo para o bem e para a felicidade. E vai concluir Jesus: abençoado seja a riqueza que gera paz, a moeda que liberta do sofrimento, o dinheiro que impede a felicidade, o recurso que santifica no exercício do desprendimento. Narram-nos os evangelistas que após essa noite, Zaqueu não mais foi o mesmo. Irá ele mais tarde buscar Simão Pedro, e este, após Zaqueu ter distribuído parte da sua riqueza aos pobres, ter deixado a sua família em condições
de bem-estar, é convidado a florescente comunidade cristã nas terras de Cesareia. E Zaqueu, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus, servindo aos homens. Mas na narrativa de Ivone Amaral Pereira, no livro Ressurreição e Vida, pelo espírito Leon Tolstói, que vai trazer um texto de próprio Tolstói, em que ele vai narrar o seu encontro com Zaqueu no mundo espiritual. Esse texto pode ser compreendido também, em parte, sob o título Zaqueu e Leon Tolstói no mundo espiritual, que está contido no Reformador de novembro de 2006. Portanto, 15 anos atrás, na espiritualidade. Ele vai perceber um conjunto de espíritos ao redor de um espírito que traz uma luminosidade muito grande, um espírito que fala de maneira empolgada sobre Jesus. E alguém vai dizer-lhe: fale de si, fale dos tempos apostólicos, fale das pregações de Jesus, nos conte do seu encontro com Jesus. Fale-nos, Zaqueu. Tolstói relata que sobressaltou-se. Seria mesmo aquele que subiu ao sicômoro quando o Senhor entrava em Jericó? Seria aquele publicano de má vida? Aproximou-se e, convencido que realmente estava à frente de Zaqueu, percebeu admirado que aquela pequena assembleia retratava exemplar modelo de democracia e que aquele espírito falava com maestria. E vai dizer Zaqueu, aos que eu escuto, incluindo Tolstói, que daquele dia em diante ele não mais foi o mesmo. Passou a acompanhar os discípulos, passou a escutar as pregações, a escutar as histórias, porque Jesus não mais estava com eles. Foi então ouvir Paulo de Tarso em Jerusalém, sensibilizado com a história do apóstolo, do seu encontro com Cristo. Daquele dia em diante, passou a seguir também a Paulo. Portanto, temos que compreender que houve uma mudança íntima profunda desse indivíduo que já trazia em si a generosidade, doou todos os seus bens, auxiliou aqueles que pôde e tornou-se um líder religioso da cristandade primitiva. Mas vai trazer-nos a espiritualidade amiga que Zaqueu teve a oportunidade de reencarnar em pátria brasileira, que cá esteve, nascido em 29 de agosto de 1831, num lugar chamado Riacho das Pedras, e que Ivone Pereira também vai relatar numa obra chamada Heroína Silenciosa. Indivíduo este que, de família humilde, teve a possibilidade, com grandes dificuldades, de cursar medicina, e que, após formado, casado, irá passar a exercer as atividades médicas. Contam seus biógrafos que ele atendia a todos, independente se tivessem condições de pagar ou não. Por conta disso, sua esposa, juntamente com ele, fizeram um acordo
que o seu dinheiro seria administrado pelo boticário, portanto, era ele que cobrava o boticário daqueles clientes que podiam pagar e repassava à sua esposa. Esse médico despreocupado com o recurso financeiro vai ser conhecido no Brasil como o médico dos pobres. Mas trabalhou com afinco em prol do espiritismo, sendo o responsável por a unificação brasileira. Então, estamos falando de Bezerra Adolfo de Menezes. Esse espírito que, estando na Terra, investido da condição de médico, de espírita, representa um exemplo para nós de dedicação. Na pátria espiritual, tendo possibilidade de ascender para planetas de nível superior, convidado por Maria de Nazaré, vai dizer que enquanto houver um pobre sofredor em pátria brasileira, aqui estará conosco e continua atuando no mundo espiritual, nos amparando, nos protegendo. Veja que Zaqueu desenvolve em si o desapego dos bens materiais. Passados 2000 anos, Adolfo Bezerra de Menezes traz em si também essa virtude, porque tudo aquilo que conquistamos de caráter íntimo, não perdemos, servir a Deus. Tudo aquilo que conquistamos de caráter material, com o fenômeno da morte, a separação do corpo, a que deixamos servir a Mamon. Se, no momento presente, Jesus chegasse em Beltrão, no sudoeste, e assim como um popstar fosse recebido com uma grande multidão, nós, ouvindo um rabi que fala da necessidade do desprendimento dos bens materiais, do amar sem se preocupar com retribuição, correríamos prestos a procurá-lo? Estamos prontos para receber Jesus? Todos os dias, mesmo no período pandêmico, temos a oportunidade de recebê-los em nosso lar, através das falas de missionários, como Divaldo Pereira Franco, que incansável tem promovido live desde os primeiros dias, assim como fazia palestras presenciais ao longo de todas as suas estando com... não deixa de falar de Cristo. Como Alberto Almeida, Sandra Borba e tantos outros expoentes do Espiritismo nos propiciam ensinamentos temos recebido em nosso lar? Temos disponível 1 hora, 2, para estarmos com Jesus? Ele adentra o nosso lar neste momento, através da fala humílima deste trabalhador que busca tratar nesta fala os ensinamentos deixados por ele. Que possamos nós, compreendendo a importância, nesses momentos difíceis da atualidade, da reforma íntima, da nossa busca do conhecimento, possamos receber Jesus em nossa casa. Para, como disse Saulo, transformado em Paulo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em nós. Que possamos, como Zaqueu, nos desprender dos bens terrenos
na compreensão de não nos preocupar excessivamente com eles, para podermos auxiliar ao próximo. Que possamos nós, trabalhadores da grande vinha do Senhor, trabalhadores da última hora, compromissados e comprometidos com a causa, trabalharmos por Cristo. E que Ele, como Mestre, nos ampare, nos proteja. Que possamos estar e seguir em paz. Que o Mestre nos ampare, nos proteja, agora e sempre. Que assim seja.